Irmãos, falar sobre o ministério de Jesus é algo extremamente relevante, porque toda a nossa fé, tudo que nós somos enquanto igreja, está apoiado na pessoa de Jesus. Até o apóstolo Paulo diz mais à frente, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O que nos difere dos judeus é que eles ainda esperam o Salvador. E o que nos difere dos muçulmanos é que para os muçulmanos Jesus é o penúltimo profeta. E o último profeta é Maomé, né? O grande profeta de Deus para os muçulmanos é Maomé. Vê que basicamente a diferença está em quem é o Cristo, né? E que é esse que nós cremos. Então nós nos propomos aqui a estudar sobre Jesus. Fazendo uma retrospectiva rápida aqui, vamos lembrar que Jesus foi um mestre oral. Jesus nunca escreveu sobre ele. E ele não é o único não. Platão, por exemplo, nunca escreveu sobre ele, né? Sócrates escreveu sobre Platão. E de igual modo Jesus foi também um mestre oral e escreveram sobre Jesus. E hoje nós temos 4 tradições que nos falam de Jesus, que são os 4 evangelhos. Existem outros que reivindicam o ser de Jesus. Não deve ser difícil os irmãos encontrarem Evangelho de Filipe, Evangelho de Pedro, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Jesus, Evangelho da Maria, mãe de Jesus. Eu já li vários desses, eu acho que eu só não li o de Filipe. Só que esses livros não foram reconhecidos como sagrados, a autenticidade deles não foi comprovada. Foi decidido quais livros eram sagrados no Novo Testamento, em 367 depois de Cristo, Concílio de Hipona. Já havia mais ou menos um acordo de quais livros eram sagrados, eram autênticos, né? Mas em 367 foi definitivo e fechou esses livros aí que nós conhecemos do Novo Testamento. Então nos resta 4 evangelhos que foi comprovada a sua autenticidade, que é a chamada evidência externa, ou seja, os autores foram reconhecidos, e a evidência interna, o ensino do livro, concorda com o restante do Novo Testamento. Então esse é o chamado cânon sagrado. E nós temos 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? Temos 4 autores, cada um contando a história do seu jeito, do seu ponto de vista. Todos os 4 contam a mesma história, mas cada um na sua particularidade, do seu autor. Não é assim? Quem conta uma história e outra pessoa conta a mesma história e conta de uma forma diferente, né? Isso é o chamado ponto de vista. Tá? E eles contam essa história. Por exemplo, os irmãos podem conferir, quando Mateus conta sobre o nascimento de Jesus, ele dá o ponto de vista de José. E quando Lucas conta esse nascimento de Jesus, ele dá o ponto de vista de Maria. Temos motivos para crer que Lucas conversou com a própria Maria, mãe de Jesus, pelas datas em que ele esteve em Jerusalém para escrever o livro, porque Lucas fez uma pesquisa e escreveu o Evangelho. Até no Lucas capítulo 1, nós vamos encontrar ele dizendo que conversou com testemunhas. Muitos já escreveram, mas eu também quis escrever, procurei testemunhas, usando minhas palavras, dos primeiros versos do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. E também podemos reconhecer aqui algumas características particulares de cada autor. Em Mateus, eu vejo uma preocupação muito grande de expor para os judeus que o Jesus que ele veio apresentar com o evangelho dele era o Jesus que Isaías tinha profetizado. É aquele Jesus que o povo esperava, era o Salvador, o Yehoshua, Jeová é salvação. Yehoshua é um nome hebraico clássico de Jesus. Tem até é difícil para a gente entender, né? Mas quando Isaías profetizou, ele diz que virá o Salvador, Yehoshua, Jeová é salvação. Depois do cativeiro babilônico, a influência do aramaico passou a se pronunciar Yeshua. Quem aqui assistiu aquele filme do Mel Gibson, Jesus, a Paixão de Cristo, nota que Maria fala Yeshua. Aquele livro é ortodoxo, o filme é ortodoxo, fala Yeshua. E aí depois os gregos pronunciavam Jesus. No século II depois de Cristo, o I virou J, de Jerusalém para Jerusalém, de Jesus para Jesus. Estamos aqui hoje, pronunciando o nome Jesus. Então Mateus quis deixar claro que Jesus era um legítimo judeu, filho de Abraão. Tanto é que na genealogia de Jesus, ele narra até Abraão.
demonstrado que Jesus era um legítimo judeu, da família real, da linhagem de Davi. Nós vamos notar na genealogia ainda que Mateus deixa claro que Jesus não é filho de José. No final ele diz, e foi filho de José, que foi marido de Maria, a mãe de Jesus. Eu tenho um pequeno cuidado ali para não confundir a natureza de Jesus. Então fala que Jesus nasceu da virgem, fala que Jesus era Mateus demonstra que Jesus é um grande mestre. No capítulo 5, no Sermão do Monte, nós vamos ver essa preocupação nos grandes ensinos, ao molde dos rabinos, que os judeus conheciam muito bem. Então ele traz Jesus com essa mesma característica, que Jesus cumpriu toda a lei de Moisés, e acima de tudo, Jesus não pecou. Esse é o objetivo do evangelista ao escrever para a gente sobre Mateus. No capítulo 1, para nós entendermos, já que nós vamos chegar, no capítulo 1 começa com a genealogia, já comentei com os irmãos, fala do nascimento de Jesus, e o modo como Mateus estabelece a narrativa, ficava fácil para um judeu do tempo de Jesus identificar que Jesus cumpriu toda a profecia acerca dele. Tudo que foi profetizado, ele então cumpriu até o seu nascimento. O capítulo 2 começa com a visita dos magos do Oriente. É um erro dizer reis magos, ou reis ou magos. Magos, não entenda como bruxo, no nosso conceito de mago de hoje. Entenda como um alquimista, um químico, um cientista. Eram estudiosos que vieram para ver Jesus. A estrela que indica onde é que estava nascendo Jesus. A visita de pessoas importantes de outros povos. E uma estrela que disse que Jesus, onde é que Jesus tinha nascido. É um sinal de que o nascimento de Jesus é importante para toda a humanidade. E não só para os judeus. É aqui um pequeno traço da importância do nascimento de Jesus. Até quando o anjo anuncia, mas é Lucas quem anuncia, que ele diz: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Os anjos, as estrelas, representantes de outros povos, reconheceram, e identificaram o nascimento de Jesus. Ainda no capítulo 2, temos a fuga para o Egito, sob a perseguição de Herodes, estava matando as crianças. Final do capítulo 2, o retorno do Egito, após a morte de Herodes, e então o fim da perseguição às crianças, nascidas naquele tempo. O capítulo 3, nós já estudamos, começa com a pregação de João Batista, pregando o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Fala também do batismo de Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre ele, e aquela voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Capítulo 4, extremamente importante, até o versículo 11, fala das provações ou tentações que Jesus passou. Cabe lembrar que Jesus venceu todas elas na autoridade da Bíblia, da Escritura, do que ele tinha até ali. Ele usou a autoridade da Bíblia para calar Satanás e para então vencer a salvação. E nós chegamos então ao tema de hoje, pregação de Jesus, ministério de Jesus na Galileia. É lá que ele começa o trabalho dele. Mas eu posso dizer que o ministério de Jesus começa especificamente no versículo 17. Os irmãos podem ler comigo? Mateus capítulo 4 e o versículo 17. Mateus capítulo 4, verso 17. Daí em diante, começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ou na tradução clássica, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Temos uma importância muito grande em duas palavras aqui: arrependei-vos e reino dos céus. A pregação de Jesus aqui na Galileia, e nós vamos ver isso até a última mensagem de Jesus. Depois os apóstolos vão fazer isso, vão pregar o arrependimento, vão nos expor a nossa condição de pecador e a nossa necessidade de retorno a Cristo, de reconhecer que nós precisamos dele
e que o nosso pecado só pode ser lavado por Ele. Um detalhe importante aqui é que arrependimento não é a simples tristeza pelo pecado que cometeu, mas é quando essa tristeza gera mudança de comportamento. Quem é que gosta de assistir jornal sensacionalista? É muito comum ver alguém preso, aí chora na frente do policial, chora para o delegado, aí na outra semana é preso de novo pelo mesmo crime. Eu estava chorando semana passada, o que aconteceu? Não aconteceu nada, não teve arrependimento. Se esse choro fosse de arrependimento, ele voltaria com um comportamento mudado. Como não houve mudança, não houve arrependimento. A palavra usada aqui, o grego original, é metanoia, a expressão mais usada em grego para mudança de comportamento, mudança de direção. É um evento que gera mudança de comportamento. E é isso que Jesus diz. Vamos mudar o nosso comportamento, mudar a direção das nossas vidas, porque o reino do céu está chegando. E eu fico pensando, quando eu vejo pregações de hoje, que não se fala mais em arrependimento, né? Não se expõe mais, não se fala mais em pecado, fala de falhas, né? Fala de tropeços. Engraçado que a Bíblia chama de pecado, né? Não fala de pequenos erros, fala de necessidade de arrependimento, de olhar para Cristo e mudar as nossas vidas. Tem um ponto interessante, Mateus nunca diz reino de Deus, ele sempre diz reino dos céus. Ele está aqui copiando um hábito dos rabinos, especialmente dos fariseus, que é nunca dizer o nome de Deus fora da sinagoga. Então ele sempre diz reino do céu. Em algumas parábolas eu vejo o reino dos céus é semelhante, ou o reino do céu é semelhante. Mateus nunca diz. Vamos lembrar que Mateus tem o intuito aqui, o interesse de demonstrar para os judeus que Jesus é o Cristo, né? E se ele narra Jesus dizendo o reino de Deus, os rabinos, opa, peraí, tá pronunciando Yahué, o nome hebraico, tá? Yahué, fora da sinagoga, não pode, né? Então, o reino dos céus. No Antigo Testamento, a arca de Deus era uma representação da presença de Deus. Até quando Deus manda construir a arca lá no deserto, o texto bíblico diz: e agora eu vou habitar no meio do povo. E era tradição então que fizesse tabernáculo no meio do povo, literalmente, para que representasse a presença de Deus. Hoje, em Jesus, nós temos o próprio Deus entre nós. Não mais uma representação da sua presença, mas agora o próprio Cristo, o próprio Deus que vive entre nós. Por isso nós rejeitamos completamente a ideia de ter uma representação da arca e colocar no bolso, né? A arca entra no meio do culto, tem igreja que faz isso. Não precisamos mais, ficou no Antigo Testamento. Nós temos o próprio Deus habitando nos nossos corações. Eu tenho uma pequena pausa aqui na narrativa, no versículo 18 até o 22, nós temos a convocação de 4 discípulos: Simão Pedro, André, Tiago e João, né? O Simão, que é chamado Pedro, mais à frente. Precisamos ter em mente que os discípulos nunca foram meros acompanhantes de Jesus, não eram pessoas que estavam ali só para fazer companhia, para carregar as malas de Jesus, que nem mala ele tinha, né? Tem uma hora que Jesus diz que o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça, mas eles eram aprendizes. A ideia aqui é que os discípulos andariam com Jesus para aprender com ele. Não são meros espectadores. E aí Jesus faz um convite aparentemente simples, né? Venham comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aqui é muito simples, Jesus simplesmente faz uma metáfora usando o trabalho deles, né? Eles eram pescadores, viviam da pesca, e Jesus vai dizer: então vocês agora vão pescar homens, né? A vida de vocês não vai ser mais pescar peixes, mas vai ser de pregar o Evangelho. Isso aqui não cabe só para os discípulos, esse é um chamado a todos nós, chamado ao campo missionário, chamado a converter pessoas, a trazer pessoas para Cristo, e isso cabe a todos, né? Em nenhum lugar na Bíblia diz, né, faça seminário, se torne pastor e vá ganhar almas. Apenas diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é para todos, né?
Estudar é para um ou outro, ser pastor é para quem tem um chamado, mas pregar o evangelho é um chamado a todos. E aí é o que Jesus faz com os discípulos, depois ele espera de nós. E o curioso é que Mateus diz que imediatamente eles deixaram as redes e seguiram a Jesus. Quem ouve a voz de Cristo, e quem realmente entende que Ele é o Cristo, o ouve e o atende imediatamente, sem olhar para trás. Até depois nós temos a Bíblia dizendo que quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Eu preciso olhar para Cristo e confiar nele. Agora, qual garantia que Jesus dá aqui para esses 4 discípulos? Ele dá alguma garantia, né? Você vai ganhar tanto por mês, eu te garanto tanto, mais meta, mais bonificação, se você atingir a meta tal, né? Depois do meu ministério aqui eu vou te dar uma casa de praia, né? Tem um pastor dizendo aí que Jesus era tão rico que tinha casa na praia. Eu fico pensando em que Bíblia que ele leu isso, mas deixa isso para outro momento, né? Jesus não dá uma garantia para eles, mas eu fico pensando que a única garantia que nós temos nessa vida é seguir a Cristo, né? Que garantia nós temos nessa vida se não crer em Jesus e andar conforme os caminhos dele? Nós não temos outra garantia, nós não temos outro lugar para ir. Em João capítulo 6, né, Pedro diz para Jesus: para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu aqui, ele declarou, né, um chamado que ele já tinha entendido lá no começo, que a minha garantia é seguir a Cristo. Irmãos que estão me ouvindo aqui, vão ouvir essa gravação depois, a melhor coisa que você faz na sua vida é seguir a Cristo. Talvez a minha faculdade mude o meu destino, os próximos 50 anos, mas quando eu andar com Cristo, vai mudar o meu destino por toda a eternidade. Nada vale mais do que seguir a Cristo, do que estar com Ele. E no ministério de Jesus, no versículo 23, olha só o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 4 e o versículo 23. Agora aqui especificamente no ministério de Jesus na Galileia. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando a todas as enfermidades e doenças entre o povo. Temos um detalhe: Jesus, mais à frente, mais próximo do fim do ministério, ele não vai ser tão bem aceito na sinagoga, ele não vai poder ensinar. Mas aqui no começo nós vemos que ele é bem recebido na sinagoga e tem a oportunidade de ensinar. Por um motivo muito simples. Vamos lembrar que Jesus era uma pessoa simples, era trabalhador e que pregava com muita autoridade. Então o começo do ministério é muito bem recebido. Isso aqui começa a dar problema quando Jesus cura no sábado. No sábado o sacerdote acha ruim, não pode curar no sábado. Quando as pessoas começam a dizer que ele é o Filho de Deus, quando ele começa a representar uma ameaça para as autoridades políticas e religiosas, e isso meio que se confunde naquele tempo, a autoridade religiosa e estatal, né, e o poder do Estado, e aí Jesus começa a incomodar, mas aqui ele é muito bem visto. E nota que aqui diz que Jesus ensinava nas sinagogas. Quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo um jogo de palavras aqui que ele não está aqui por acaso. Quando a Bíblia fala sobre não crentes, fala sobre pregação. E quando fala a convertidos, o Novo Testamento usa a palavra ensino. Eu prego para quem não é convertido, e aquele que é convertido, eu paro de pregar e começo a ensinar. Em um detalhe aqui no Novo Testamento. Por isso que nós temos tanto cuidado com os cultos de terça-feira, crescimento espiritual, e aqui no domingo de manhã, escola bíblica dominical. Todos os cultos são a Deus, são importantes, mas os cultos que têm ênfase no ensino da palavra são importantes. É algo que nós precisamos fazer. Historicamente, aqui já não é uma análise bíblica, já é meu, mas eu vejo que os irmãos são mais preocupados com a leitura da Bíblia, que são mais preocupados em conhecer a palavra de Deus, eles passam melhor por momentos de dificuldade. Quando a tribulação vem, aquele que mais conhece a Bíblia, ele se sai melhor, ele sofre menos. Aquele que estuda a palavra de Deus, ele consegue vencer o diabo. Aquele crente que vive de oba-oba, que só aparece aqui domingo, que some a Bíblia dentro de casa, ele não costuma ter muito sucesso, tanto quanto o outro, durante a tribulação. Faça isso.
E aí Jesus então ensinava na sinagoga, Jesus pregava o evangelho e Jesus curava enfermidades, né? O ensino e a pregação de Jesus falava sobre o reino dos céus. Jesus tinha pouco interesse em falar sobre o que acontecia nessa vida. A preocupação de Jesus sempre foi preparar-nos para a próxima vida, prepararmos para o novo céu e para a nova terra que depois vai se revelar. E as curas que Jesus fazia trazia autenticação para a pregação da palavra. E aqui outra característica importante: Jesus nunca fez milagres para que ele fosse conhecido, e nunca fez milagres para que as pessoas crescem nele. Os milagres eram para aqueles que já criam. Aqueles que já criam em Jesus, quando se aproximavam dele, recebiam um milagre. Aqueles que ouviam o ensino da palavra, Jesus ia lá e curava. Eu tenho aqui um duplo ministério de salvação e de cura. Jesus pregava para que aquele que se arrependesse fosse salvo. Quem se arrepende dos seus pecados e reconhece em Jesus o único Salvador, tem a vida eterna. É simples assim. Não tem ritual, não tem que decorar nada, não tem que pagar nada. Tem que crer em Jesus. Se você crer, você será salvo. E as curas de Jesus não só autenticavam o ministério dele, mas quando Jesus curava, ele estava dizendo que tinha misericórdia de nós ainda nessa vida. Se Deus já nos deu a salvação, não precisava dar mais nada. Mas enquanto eu ainda estou nessa vida, eu recebo milagres de Deus, que são não apenas uma autenticação do ministério, mas que são também uma forma de dizer: eu tenho misericórdia de vocês. Eu quero que a sua vida seja melhor. Eu quero que o meu povo seja feliz. E aí os milagres de Jesus são esses. Toda a compaixão de Jesus. Aqui nesse versículo 23, os tradutores têm uma certa dificuldade de traduzir, porque a minha Bíblia diz todo tipo de enfermidade. Algumas traduções diz toda sorte de enfermidade. Aqui eu tenho duas palavrinhas gregas difíceis de traduzir. A questão de tradução, irmãos, é que às vezes é um idioma muito antigo e a palavra cai em desuso. E aí é difícil encontrar uma palavra no idioma atual e que seja diretamente correspondente ao falado no idioma antigo. Por exemplo, quando Paulo fala redenção em Romanos, ele usa uma palavra grega que não existe em português. Ele usa a palavra de quando alguém comprava um escravo para dar liberdade para ele. Era possível isso no tempo do Novo Testamento. Agora me digam em português, qual palavra é essa? Comprar um escravo para dar a carta de alforria para ele. Isso nunca aconteceu no Brasil. Aconteceu a abolição da escravidão, aí todo mundo foi liberto, né? Mas não tinha isso. E que palavra que eu uso? Aí tradução para redenção. Redenção não é comprar escravo, mas é o mais perto que conseguimos chegar do significado original do texto. Voltando ao versículo 23, eu tenho aqui o grego nossos, que é a palavra usada para doença grave. Jesus então curava de nossos, curava de doença grave. Não necessariamente doença terminal ou degenerativa, mas doença grave. E ele curava também, outra palavrinha grega difícil de traduzir, maláquia. Maláquia pode significar duas coisas: ou doença menos grave do que nossos, mas também pode significar aquela debilidade resultado da doença grave. Não acontece isso? Você pega uma doença e essa doença acaba que te deixa muito prejudicado ou até traz outras doenças, né? Então Jesus curava de debilidade oriunda de doença, curava de doença e curava de doença grave. Mais ou menos isso. E na hora de traduzir, os tradutores, coloca aí todo tipo de enfermidade. Resolveu o problema do original, né? Agora todo mundo entendeu. É bem isso que está escrito, né? Versículo 24 diz assim: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou, ou ele os curou a todos.
Nós não sabemos exatamente qual que é o território da Síria que Mateus fala aqui no versículo 24, mas possivelmente, entenda como Grande Palestina, cidades daquela região. Nós temos motivos para crer que o ministério de Jesus, que a fama de Jesus alcançou cerca de 200 aldeias ou 200 cidades em torno ali da Galileia. O poder curador de Jesus, a ação ministerial de Jesus, enquanto fazia milagres e curas, ela demonstrou que o reino de Deus e que a autoridade de Jesus não está só nas palavras, não é só pura filosofia, ela é poder. Então, para quem cria, a palavra é do bastante. Para quem não cria, podia ver que outros estavam sendo curados pelo poder de Jesus. Mais à frente, Paulo entende isso e repete: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Essa igreja, a Assembleia de Deus de Campinas, tem muitos milagres aqui. E eles vão continuar acontecendo, porque eles são uma autenticação da nossa pregação, do nosso ensino, de que o poder de Jesus está aqui, e de que nós sabemos em quem nós cremos, não é isso que a Bíblia diz? Pois eu sei em quem eu tenho crido, e nós cremos em Jesus. Aqui nós temos outro problema de tradução dessas doenças que falam aqui, Os judeus entendiam que haviam endemoniados, pessoas possessas por demônios, então que não tinha nenhum tipo de ação sobre si mesma, que é o que traduz para lunáticos na NVI, mas também entendia que pessoas não possessas podiam ter doenças provocadas por demônios. Esses são os endemoniados. E a epilepsia na época também era entendido como ação de demônios, como endemoniado. Mas só vamos resolver igual no versículo anterior: toda sorte de enfermidade, todo tipo de doente, Jesus era capaz de curar. Os gregos aqui, do que nós temos argumento histórico, era o povo mais avançado em medicina, mais avançado. Nós temos termos médicos de hoje, do nosso tempo, que são alguns, não todos, é claro, que são usados desde o tempo do Novo Testamento, as mesmas palavras. Nós temos um grande avanço na medicina aqui nesse lugar, aqui. Aí diz que a Jesus era levado gente com doença grave, gente com debilidade por causa da doença grave, gente com doença leve, gente endemoniada, gente com doença provocada por demônios, e Jesus curava a todos. O judeu do tempo de Jesus, que lê o Evangelho de Mateus, entendeu: os melhores médicos do nosso tempo não podem ajudar a todos, e nós temos os melhores médicos. Mas quem procurava Jesus era curado, Jesus podia ajudar a todos. É isso que está escrito no texto. De que existe limite para o conhecimento científico, mas não existe limite para o poder de Jesus. É isso que está escrito aqui. Que nós precisamos então crer em Jesus nessas condições. Nós vivemos um avanço científico tão grande, que nós tendemos a pensar, somos tendenciosos a isso, de que se não tem explicação racional, não existe, Esse racionalismo que vem para os nossos dias. Se não existe conhecimento científico sobre dado assunto, então eu acho que Deus ali, não sei se Ele pode fazer. Só que eu vou repetir: não há limites para o poder de Jesus. E eu preciso crer em Deus e saber que Ele é capaz. E foi isso que Mateus nos diz no verso 24, que as pessoas que procuravam Jesus, de que aqueles que iam a Ele, com todo tipo de doença, com todo tipo de mal, Ele curava a todos. Final do verso 24, você pode ler na sua Bíblia: curava a todos. Bom, verso 25: grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. A fama de Jesus não se limitou à Galileia. Até comentei com os irmãos já, cerca de 200 aldeias tiveram notícia do ministério de Jesus.
E não é difícil entender isso, mesmo que Mateus não tivesse dito. Eu tenho alguém que ensina com autoridade, que quem vai a ele é curado. Essa notícia não demora muito a chegar em todo lugar, né? Todo doente da região vai ouvir que na Galileia tem um que é capaz de fazer qualquer coisa. Na Galileia tem um que é capaz de curar todo tipo de doença. Gente de todo lugar que procura ele, gente que já procurou outros médicos e que vão a ele e são curados. Lembra da mulher com fluxo de sangue? O texto bíblico diz que ela padeceu, sofreu na mão de muitos médicos e nenhum a pôde ajudar. E ela vai até Jesus e imediatamente recebe a cura. É assim. Então a fama se espalha por Galileia, de onde tudo começou. Decápolis não é uma cidade, é uma federação de 10 cidades independentes do Império Romano. Decápolis, além do Jordão, cidades da região do leste, tá? Do norte da Galileia até o leste, do outro lado do Jordão até o distrito de Pérea, onde era Gileade do Antigo Testamento. Até lá chegou a fama de Jesus. Fazendo uma leitura em camadas do Novo Testamento, talvez a fama de Jesus tenha ido muito mais longe, só que Mateus não teve informação disso e não registrou. Mas não há motivos para crer que teve um bloqueio geográfico aqui, aonde as pessoas iam, falavam de Jesus. Olha, endemoniado, curou. Tinha uma doença grave, curou também. O médico não resolveu, mas Jesus resolveu. Essa notícia espalha rápido, irmãos. Essa notícia não fica de qualquer jeito, não. Resumindo, irmãos, o ministério de Jesus é marcado pelo convite ao arrependimento. Jesus não promete casa melhor, Jesus não faz troca de oferta e dízimo por milagre, bênção e conversão de filho e família. Jesus prega o arrependimento. Jesus nos chama a atenção para uma coisa que está muito esquecido hoje. Eu não falo da nossa igreja, né, mas eu falo da igreja evangélica de um modo geral, que tem se esquecido disso, que a mensagem de Jesus era um convite ao arrependimento, de que o início de tudo é arrepender dos nossos pecados, aos moldes de João Batista, que pregou dizendo: arrependei-vos. Jesus começa o ministério na Galileia dizendo: arrependei-vos. Ele prega do mesmo jeito, e acima de tudo, ele nos anunciou a chegada do reino dos céus, que personificava nele. Jesus é o reino dos céus aqui na terra, que daqui a pouco, quando se cumprir o que ainda falta cumprir nas Escrituras, ele vem reinar em poder e em glória. Jesus já é o rei deste mundo, mas algumas pessoas não reconhecem. Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Daqui a pouco não vai mais ficar escondido. Daqui a pouco todos vão saber que Ele é o Cristo. E Jesus veio para ensinar isso. Jesus era mais preocupado em pregar o arrependimento do que em receber aplausos. Ele era mais preocupado em pregar o arrependimento do que ser reconhecido como um grande pregador. Jesus fazia milagres por compaixão aos doentes, e não porque ele pensava que assim ficaria mais famoso, ganharia mais dinheiro, seria mais conhecido. Jesus nunca disse assim: eu tenho dom de cura, então me respeita. Mas ele diz: arrependa dos seus pecados, porque o reino de Deus está chegando. Foi isso que ele fez. Jesus não veio ao mundo para nos deixar ricos, mas ele veio para salvar aquele que nele crê. Jesus veio ao mundo para nos dar aquilo que nós não tínhamos, que era a salvação das nossas almas. O ministério de Jesus na Galileia pode se resumir a isso: um simples homem que pregou por esse mundo a mensagem do arrependimento, que curou aqueles que criam nele, e que nos disse: agora vão e façam o mesmo. Esse é o ministério de Jesus. Irmãos, quando eu terminei essa lição,
eu fiz uma coisa que raramente me acontece. Eu fiz uma reflexão, não sobre a lição em si, mas sobre Jesus. Para finalizar, eu quero compartilhar com os irmãos. Não mostrei para ninguém, para que vocês ouvissem inicialmente. Diz assim: estou desviado desta igreja e deste Cristo, que pede dinheiro em troca de milagres, que ao invés de dizer, vá e não peques mais, diz ao pecador, venha e traga a sua oferta. Estou desviado desta igreja, que trocou o poder de Jesus Cristo pelos objetos sagrados. Não se ora mais em nome de Jesus, mas confia na fita, no lenço, no martelo e na rosa ungida. Estou desviado deste Cristo, que gosta tanto de empresários e da classe média ascendente, mas se esquece do pobre e não se lembra do necessitado. Um Jesus que em nome dele se diz, tenho prata e ouro, mas em nome dele não se pode dizer, levanta e anda. Estou desviado deste Cristo, pregado em muitas igrejas. Este Cristo a vida desconhece. Este Cristo vaidoso, egocêntrico e ganancioso. Este Cristo não está na Bíblia. O meu Jesus era um homem simples e humilde, que poderia ser o mais rico dos homens, mas escolheu ser pobre. Seu primeiro berço foi uma manjedoura. Entrou no mundo desassistido de bens materiais. Pregou suas pregações andando pela rua. Quando pregou em um barco, o barco não era dele. Entrou em Jerusalém montado num jumento, que também não era dele. Ele mesmo disse uma vez que não tinha onde repousar a sua cabeça. Quando foi crucificado, carregou a cruz. Esta sim era dele. Quando foi sepultado, o túmulo era emprestado. Meu Jesus, literalmente, não tinha onde cair morto. Em sua mensagem, nos falou sobre o reino dos céus, fez milagres e trouxe alegria para muitos. Ele nos falou sobre a necessidade de tomarmos a cada dia a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e segui-lo. Hoje, um simples professor se despede, com a esperança de ter ensinado aos seus alunos que já recebemos a maior dádiva de todas, Jesus Cristo em nossos corações e a salvação das nossas almas. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Ensina-nos o arrependimento. Nos ensina a ouvir a sua palavra pura e simples, a nos arrepender dos nossos pecados e a receber o reino dos céus nas nossas vidas, na nossa casa. Deus, quem nós somos sem o Senhor e sem a sua glória? Quem nós somos sem o Senhor? Meu Deus, nós queremos segui-lo de modo digno, do modo como o Senhor espera de nós, e vivermos a sua palavra, do modo que alegra ao Senhor e ao seu coração.